Muito bem. Lucas capítulo 5, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração. Lucas capítulo 5. Eu preguei sobre esse texto recentemente. E eu não vou pregar uma palavra expositiva nele, mas eu quero tirar uma essência, uma ideia que tem daqui, para trazer uma mensagem de Deus ao seu e ao meu coração. Amém? Tudo bem aí? Muito bom, muito bom. Vamos lá. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, Jesus quem estava dizendo, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos ele disse, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Era peixe demais, gente, louvado seja Deus. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus, e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Eu ministrei sobre esse texto expositivamente. Hoje eu quero trazer uma palavra sobre a essência desse texto. Jesus ele está convidando os seus discípulos, primeiramente, para ouvir a palavra de Deus, já ministrei sobre isso. Depois ele convida eles para pertencer à vida deles. Jesus faz esse convite para todos nós. Ele quer entrar na sua vida para transformar a sua eternidade. E a eternidade com Jesus não começa quando a gente morre, ela começa quando a gente nasce. Amém? Porque depois que você nasce de novo, preste atenção, depois que você nasce de novo, e esse nascer é no Espírito, depois que você nasce de novo, você já está na eternidade. É o novo nascimento, é o nascimento no Espírito, e esse não tem morte, esse pelo contrário, você só passa de uma vida para outra quando você morre, mas você só morre aqui fisicamente, quantos estão entendendo? Então, o novo nascimento, na verdade é uma entrada na vida eterna com Jesus. A vida eterna com Jesus não começa quando morremos, mas na verdade ela já começou para aqueles que creem. Ela já começou para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. E semana passada nós recebemos cerca de 70 irmãos aqui, seja por membresia ou por batismo. Isso é uma alegria para nós, é uma alegria para nós, mas muito mais ainda é uma alegria para o próprio Deus e para os céus. A palavra de Deus que diz isso, que tem uma festa lá, porque Deus está se alegrando, porque pessoas agora estão recebendo a eternidade de Deus dentro do seu coração. E elas estão sendo transformadas a partir de agora, dia após dia, amém? Jesus está convidando os seus discípulos agora, depois que ele se revela agora não só como Deus, mas agora como o Senhor da vida deles, aquele que pode mudar a eternidade deles, e a partir dessa eternidade mudada, todas as coisas na nossa vida podem ser mudadas. E aí Jesus agora está convidando esses discípulos para um relacionamento. Quando Jesus agora faz aquilo tudo, o propósito de Jesus não era maravilhá-los apenas. Não era apenas que eles falassem, uau, esse Jesus é muito bom. Tem muitas pessoas que gostam de olhar as coisas que Deus está fazendo na vida dos outros, ou às vezes na própria vida, e apenas viver no nível da admiração. Uau, que Deus legal. Uau, como é maravilhoso. Olha como Ele me abençoou, Ele me protegeu, Ele me deu uma família saudável, Ele está abençoando minha vida. Isso é
bom, sim, mas não é tudo. E não era o que Jesus queria completamente. Jesus está convidando esses caras para agora, eles se tornarem verdadeiros discípulos do Senhor, amém? Verdadeiros discípulos do Senhor. Por isso que no final, e aonde parte a minha mensagem, por isso que no final, a palavra de Deus diz que eles arrastaram o barco para a praia, eles deixaram tudo e o seguiram, porque agora eles estão entrando num negócio maravilhoso chamado discipulado. E o que é o discipulado? É um relacionamento com Deus. Aliás, cristianismo é um relacionamento com Deus, amém? Por quê? Porque há uma proposta. Quando Deus nos salva, há uma proposta de iniciar um processo de Deus, de nos transformar. E pessoas transformadas são famílias transformadas. Pessoas transformadas, sociedade transformada. Portanto, Jesus não nos chamou para fazermos convertidos, mas Jesus nos chamou para fazermos o quê? Discípulos. Então, a partir da salvação, nós somos batizados, é claro, e houve essa festa linda de batismo aqui. Essa água foi uma experiência maravilhosa. Eu tive o privilégio de batizar esses irmãos junto com os líderes de célula, discipuladores, pessoas que estão conduzindo esses irmãos novos na fé. Mas eu tive o privilégio de estar aqui e de verdade, dentro dessa piscina não só tinham lágrimas, não só tinham o que você viu com seus olhos, mas aqui dentro tinha uma porção real de arrependimento. Sabe, aqui dentro dessa piscina, eu estou promovendo a caixa d'água, mas aqui dentro desse ofuror da Light, estou promovendo mais um pouquinho, aqui dentro do ofuror do batismo, né, e é sério, é um ofuror, gente. A água estava quente ou não estava? Quem foi batizado aí? Estava quentinha, não estava? Estava quente, tem aquecedor, o negócio é outro nível, gente. Está achando o quê? Aqui é light, meu querido. Mas olha só, dentro dessa piscina não tinham somente aquilo que você vê, sorrisos, alegria, firmeza em falar sim para Jesus, lágrimas escorrendo, mas aqui dentro desse ofuror maravilhoso, quentinho, além disso, tinha arrependimento sendo derramado aqui, tinha unção do Espírito Santo aqui. Eu acho que alguns daqueles irmãos foram até batizados com o Espírito Santo aqui, sabe, tinha algo que você talvez não viu, mas que nós percebemos em Deus, percebemos claramente aqui, e louvado seja Deus por isso. Mas sabe, depois que nós somos batizados, inicia-se então uma jornada, onde nós precisamos entender o processo de Deus, de um negócio maravilhoso chamado discipulado. Então nós temos um desafio, nós precisamos entender, porque quando Jesus está falando sobre a missão, em Mateus 28, 19, 20, esse é o principal texto, mas tem outros que falam sobre esse princípio, mas quando Jesus está falando, ele fala, olha o que ele está falando, portanto vão. Para quem que Jesus está falando isso, gente? Está falando para quem? Para quem é discípulo, sim ou não? Ele estava falando para os discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui, levanta a mão, de verdade. Se você é discípulo de Jesus, Jesus está falando para mim e para você. Ele está falando, vão, discípulos, vão, e façam o quê? Discípulos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando-os quem? Ensinando-os quem? Nós não podemos ensinar quem ainda não foi salvo. Quem ainda não foi salvo precisa do principal, que é a salvação. Porque a salvação é a porta de entrada, mas o discipulado é o caminho. Veja, Jesus está dizendo aqui, vão para os discípulos, mas depois ele está dizendo, ensine-os. Ensine quem? Os discípulos. Quem que vai ensinar? Os discípulos. Mas a quem que eles vão ensinar? Aos discípulos. A obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês. Vocês quem? Discípulos. Até o fim dos tempos. Portanto, a Bíblia é clara, discípulos de Jesus fazem discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus ensinam discípulos de Jesus. Ensinam discípulos a obedecer, a crescer em obediência. Então, aqui não é uma questão de ser discípulo ou fazer discípulos. Não é uma questão de ser ou fazer. Eu sou ou eu faço. Não. Aqui é uma questão de ser discípulo e fazer discípulo. Amém?
E hoje eu quero falar sobre o que é ser discípulo de Jesus. Porque aqui existe uma missão, que é fazer discípulos. Mas não é que é antes, não é que acontece antes necessariamente, mas simultaneamente. Mas eu quero falar sobre o ser discípulo de Jesus. O que é ser um discípulo de Jesus? Queridos, preste atenção. Ser discípulo de Jesus é mais do que apenas levar o nome de Jesus. Primeira coisa, sim ou não? Ser discípulo de Jesus é mais do que ter o nome cristão. Ser discípulo de Jesus é mais do que ter o nome evangélico. Aliás, precisa ser muito mais do que isso. Ser discípulo de Jesus não é apenas levar o nome de Jesus, mas ser discípulo de Jesus, para mim, é você ir além de apenas aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Pode parecer uma coisa estranha que eu estou falando, mas é ir além sim. Porque você vê na palavra de Deus falando de um processo. Você vê na palavra de Deus falando que o batismo acontece uma só vez. Uma vez você batizado verdadeiramente, você agora se torna um discípulo todos os dias. O batismo de um dia te faz um discípulo de todos os dias. Sabe, então o ser discípulo é algo para sempre. É algo que nós vamos viver até o dia da nossa morte, né? Porque depois nós estaremos ali junto com Ele. Mas é algo para sempre na nossa vida. Então, o que é ser discípulo de Jesus? Querido, ser discípulo de Jesus, o texto está nos levando a entender algo. E é o primeiro ponto que eu gostaria de dizer. Olha o que ele diz. Ensinando-os discípulos, ensinando-os a obedecer. Diga comigo, obedecer. Obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então a primeira coisa, ser discípulo é aprender, é desenvolver a obediência a tudo que o Senhor Jesus nos ensina. Ser discípulo é aprender a obedecer. Ser discípulo é aprender a obedecer. Olha bem para a pessoa do seu lado e fala assim, meu amigo, minha amiga. Aí você vai falar aí na relação aí do sexo aí, tá bom? Meu amigo, minha amiga. Fala assim, ser discípulo. Discípula, isso. Ser discípulo é aprender a obedecer. Queridos, preste atenção. Ser salvo, para ser salvo, não te custa e não te custou nada. Mas ser discípulo te custa tudo. Ser salvo não te custa e não te custou nada. Mas ser discípulo te custa tudo. A salvação é sobre uma decisão verdadeira do seu coração que você um dia tomou e você entregou a sua vida a Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje, nessa manhã maravilhosa, você pode fazê-lo isso. Você pode fazer isso. Mas ser discípulo de Jesus é sobre uma decisão diária. É sobre uma decisão todo dia, de andar com Jesus, de imitá-lo, de tentar ao máximo ser como Ele, de entregar a sua vida a Ele. Ser discípulo, querido, é mais do que aceitar a mensagem, é você se comprometer com ela. Porque os que aceitam a Jesus, aceitam a mensagem, mas só os discípulos de Jesus é que se comprometem com ela. Ser discípulo de Jesus não é só aceitar a mensagem, mas se comprometer com ela. Então aceitar a Cristo, querido, é o início. Mas ser discípulo é algo um pouco mais profundo, mais ligado à nossa jornada, mais ligado a um processo. Sabe, em Mateus 7, no versículo 13, diz um pouco sobre o contexto do discipulado. Mateus 7, versículo 13, diz assim: entrem pela porta estreita, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e o caminho que leva à perdição, e muitos os que entram por ela. Mas como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Vejam, ser discípulo é sobre o caminho, é sobre esse caminho. Ser discípulo, meu irmão, é um estilo de vida. Não é sobre uma decisão, mas é sobre o estilo de vida mais parecido possível, a cada dia mais, com o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, na verdade, querido, nós somos muito transformados por Deus, quando nós estamos nesse processo. É durante esse processo
discipulado, que nós somos, esse processo chamado discipulado, que nós somos transformados. É durante esse processo. Então quando você e eu, preste atenção, quando você e eu aceita Cristo, decide por Jesus, nós estávamos na perdição, nós estávamos no caminho da perdição, nós estávamos rumo a uma vida sem a eternidade com Jesus, nós estávamos, vamos dizer assim, já com a nossa eternidade comprometida, nós estávamos no inferno, em direção a Ele. Mas quando nós acreditamos, quando nós cremos, porque a salvação é pela fé, a salvação é pautada naquilo que você crê, é quando você crê em Jesus e confessa aquilo que está no seu coração, você confessa com a boca. Por isso que esses irmãos aqui, eles já tinham decidido por Jesus, mas aqui no batismo, eles fazem algo chamado confissão pública de fé. O batismo é tornar público aquilo que ele já decidiu um dia, ou individualmente, ou num grupo menor, ou ele com alguma pessoa, mas ele torna público isso. Então nós aceitamos a Jesus. No momento que a gente aceita Jesus, nós mudamos de direção. Mas o discipulado não é a mudança de direção, mas é caminhar na direção que eu já mudei. É caminhar na direção que eu estou. Então quando nós aceitamos Jesus, mudamos a direção. Mas quando nós optamos a Deus, aceitamos o discipulado, quando nós estamos juntos com o Senhor nesse aspecto, é que nós estamos agora andando na nova direção que nós agora alcançamos pela graça, amém? Então é durante a jornada com Jesus que nós somos transformados. O discipulado é sobre uma jornada. É a jornada que é muito importante. Alguém diz assim: a jornada é mais importante que o destino. Já ouviu falar isso? Mais importante que o destino é a sua jornada. Eu não sei se é bem assim, mas uma coisa eu sei, é que é durante a jornada que nós vamos descobrindo o nosso destino. Ninguém descobre o seu destino nesse aspecto de vida, de propósito, do seu coração, apenas lá no começo. Não, ao contrário, quando você entra numa jornada com Jesus, quando você caminha com Jesus, quando você está agora num relacionamento com Jesus, quando você está se tornando discípulo, cada dia mais discípulos, nesse caminho o seu destino vai sendo desvendado, vai sendo mostrado, vai sendo exposto de Deus para o seu coração, aleluia. Então eu me lembro muitas vezes, não falando para você, né, que não tenha graça nisso, porque tem muita graça de Deus nisso, mas sabe, eu me lembro tantas vezes, que eu tinha tantas dúvidas de situações imensas de Deus na minha vida. Dúvidas sobre futuro, dúvidas sobre casamento, dúvidas sobre profissão, isso quando eu era um pouco mais novo, mas dúvidas sobre casamento, profissão, depois dúvidas sobre ministério, dúvidas sobre chamado, dúvidas e tantas coisas. Por quê? Porque eu não tinha esse destino tão claro. Mas é incrível, porque eu entrava numa temporada tão poderosa de obediência. E o meu pai, ele falava comigo, falava assim: Mateus, você precisa preocupar e focar com a sua obediência, porque no caminho da obediência, a luz aumenta. E eu falava: como assim, pai? Ele falava: no caminho da obediência, você será iluminado para o seu propósito. Quanto mais você obedece, parece que mais as coisas se tornam claras. Quanto mais obediência, mais parece que você enxerga. Quanto mais obediência, mais Deus te mostra o seu destino. E eu comecei a obedecer a Deus pela graça de Deus, a cuidar da minha obediência, da minha santificação. Comecei a obedecer a Deus em tantas áreas, e foi nos períodos de maior obediência a Deus que eu recebi o maior nível de revelação das promessas dele para mim. Porque é durante o caminho, é durante a jornada do discipulado, é durante o estilo de vida de obediência, que o seu propósito, que o seu destino, que as coisas que Deus tem para você são desvendadas no seu coração. E aí que você empolga mais ainda, e isso se torna um ciclo vicioso maravilhoso dentro da sua caminhada com Jesus. Então, discipulado é sobre uma jornada prática de aprendizado para obedecer a Deus. Para obedecer a Deus. Diga comigo assim: ser discípulo é aprender a obedecer a Deus. Está comigo aí? Sim ou não? Ser discípulo é aprender. E sabe o que acontece? Aprender a obedecer a Deus não necessariamente é só uma decisãozinha, é só uma promessazinha de domingo de manhã ou à noite. Não! É um processo de perseverança. É um processo de insistência. Eu nunca esqueço das áreas da minha vida que eu precisei insistir para obedecer.
Existem áreas da sua vida que para tornar-se um discípulo com Jesus, basta apenas uma virada, basta apenas uma oração, basta apenas uma decisão, basta apenas uma promessa, mas muitas áreas da sua vida, elas se tornarão obedientes a Deus com a sua perseverança. Com a sua perseverança, portanto, minha palavra para você nessa manhã com muito carinho, persevere em obedecer a Deus hoje mais do que ontem. Persevere em caminhar em obediência. Mas essa área eu não consigo. Se você acha que você não consegue, pode ser que é o inimigo falando com você em primeira pessoa. Eu não consigo. Aí você repete, eu não consigo. Porque em Cristo nós conseguimos sim obedecer a Deus. Em Cristo nós podemos obedecer a Deus. Ele nos deu a palavra, Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos deu amigos poderosos, Ele nos deu líderes, Ele nos deu pessoas para interceder, Ele nos deu tantas bênçãos, tantas coisas que você pode captá-las todas juntas, e você pode sim ser capacitado pelo Espírito Santo, por Deus, a obedecer a palavra de Deus. Então não tem nada no discipulado que você não possa vencer, nada. Você no contexto da obediência a Deus, você é invencível, nem que você se torne obediente daqui 5 anos, 7 anos, 8 anos, mas o propósito de Deus não é fazer com que você não obedeça. Alguém disse outro dia para mim, pastor, mas e o espinho na carne do apóstolo Paulo? Eu não acredito que o espinho da carne de Paulo era necessariamente uma desobediência. Porque até antes de ter Jesus, ele já era perfeito na lei, muito mais agora cheio do Espírito. Aquilo ali, provavelmente, era um problema da alma, era alguma coisa da alma, ou um problema físico, com alguns teólogos falam que ele tinha um problema na visão física, nos olhos. Mas sabe, Deus, Ele está pronto a capacitar você, meu irmão, a vencer toda e qualquer tentação. Deus está pronto a capacitar, mas persevere, porque ser discípulo é aprender a obedecer. Discipulado é obediência. Obediência a quê? A tudo que Cristo quer que obedeçamos. E tudo que Jesus quer que obedeçamos está na palavra de Deus. Alguém disse, a palavra de Deus não é um livro de regras. Depende do contexto. Se você falar isso fora do contexto, está errado. Sim, a palavra de Deus é um livro primeiramente de salvação, de arrependimento. A palavra de Deus primeiramente é um livro da graça. A palavra de Deus primeiramente, certamente, é um livro de relacionamento. Mas a palavra de Deus é um livro de regras e princípios para o nosso bem e para nos tornarmos, sim, como a imagem e semelhança de Deus que Ele nos planejou desde a eternidade. Amém? Então, louvado seja Deus por isso. Sabe por que eu falo isso, meu irmão? Porque muitas vezes eu já fui exortar pessoas, algumas vezes eu fui exortar pessoas que às vezes não estavam tão preparadas para obedecer a Jesus. E obviamente nós exortamos com base, naquilo que está aqui nas Escrituras. E às vezes a pessoa, por não ter revelação das Escrituras, elas acabam usando um jargão por aí. Fala, mas a fé não é um conjunto de regras. Depende do contexto. Por isso que eu disse, depende do contexto que está sendo utilizado. Então cuidado, porque discipulado, a Bíblia diz, e o próprio Jesus quem disse, que discipulado é aprender a obedecer a Deus. Amém? Está comigo aí? Então primeiro, diga comigo, ser discípulo é aprender a obedecer. Segunda coisa, preste atenção, ser discípulo é aceitar desafios. Pastor, aí apertou. Jesus era bonzinho. Bonzinho, o que é bonzinho para você, meu irmão? Bonzinho é aquele que diz sim para tudo? Você acha que o pai bonzinho é o que fala sim para tudo para o filho? Vai ver, o filho vai ser malzinho. Pai muito bonzinho, filho malzinho. Sim, filho, quer? Sim? Sorvete antes do almoço? Sim, filho, claro. Quero comer 8 vezes? Sim, filho, claro. Pai, eu quero roubar um dinheiro ali do meu amiguinho. Pode, filho, vai lá. Sim, entendeu? Pai, nossa, meu Deus, gente, misericórdia. É claro que Jesus é bom, Jesus é Deus, Deus é bom, sempre bom. Mas preste atenção, se não houver nenhum estresse na nossa vida, as coisas continuam como está. E o propósito de Deus é nos fazer a imagem e semelhança dEle. Portanto, Deus vai permitir batalhas e alguns estresses na minha vida e na sua vida, justamente para nos fazer cada dia mais discípulos do Senhor. Tempos de estresse e tempos de cansaço, tempos de estresse e tempos de descanso, fazem parte do ciclo da vida.
A vida não é formada só por tempos de descanso, a vida é formada também por tempo de estresse. Sabe, quando você e eu temos um estilo de vida sem estresse, sem desafio, sem ser esticados, provavelmente nós teremos problemas. Músculos que não são exercitados atrofiam. Uma pessoa, quando ela fica muito tempo hospitalizada, ela tem um tempo de volta muito difícil. Mesmo que ela não fique no CTI, mas se ela ficar só no hospital lá, internada um mês, ela já volta para casa e qualquer escada de um andar, ela já fica muito cansada. Ela não consegue atravessar a rua para ir na padaria na primeira semana. Na segunda ela consegue andar mais um pouquinho, ela tem que fazer fisioterapia, ela tem que fazer exercícios físicos e até respiratórios. Por quê? Porque os nossos músculos, quando não são exercitados, eles atrofiam. E assim na fé. Por outro lado, se os seus músculos e os meus músculos, eles são ultra exercitados, se eles são esticados demais, se você pega muito mais peso do que você está preparado, provavelmente também os músculos, eles vão adoecer, eles vão dar algum problema, sim ou não? Quantos estão entendendo? Sabe, assim também é na vida com Deus. Sabe, não existe promessa de vida sem estresse, sem batalhas, para quem é discípulo de Jesus. Na verdade, esse texto, ele fala que existe sim recompensa para nós, mas ele não está nos isentando de nada. Veja comigo, Salmo 127, 1 e 2. Vê o 2, ele fala assim, olha, aos seus amados, ele os dá enquanto dormem. Salmo 127, 2. Mas você vê como que tem o descanso de Deus, que é o equilíbrio de Deus, mas tem também as formas de Deus nos esticar, e eu vou te mostrar aqui um pouquinho. Mas antes disso, veja como que a promessa é clara. Ensine os discípulos a obedecer, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, Mateus 28, 20. Ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês, discípulos, até o fim dos tempos. Mas a palavra de Deus, ela está trazendo uma promessa de que Deus estaria com a gente. O fato de a palavra de Deus nos prometer que Jesus estaria conosco, não nos isenta de vales, de tempestades, não nos isenta de problemas, não nos isenta de dificuldades, não nos isenta de estresse. Por quê? Porque ser discípulo é ser esticado por Deus. Ser discípulo é ser desafiado. Jesus não nos chama para um discipulado sem desafios. Sabe, Salmos 23, que eu amo, é um dos salmos que eu mais gosto. Ele diz assim, no versículo 4, mesmo quando, não diz que vai ser sempre, mas quando eu andar pelo vale da sombra e da morte, pelo vale de trevas e morte, por dias difíceis, por dias que parecem que eu estou debaixo de uma nuvem escura, por dias que parece que as coisas não acontecem, mesmo quando eu passar por tempos difíceis, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. E vara e cajado significa aquilo que Deus nos corrige, nos exorta e nos impulsiona. Vara e cajado, Deus está falando, olha, em outras palavras, a obediência ao Senhor me protege. Então quando eu estou obediente ao Senhor, eu posso passar por vale da sombra da morte, vale de trevas, que eu não vou temer, porque eu sei com quem eu estou lá, eu sei quem está lá comigo. E o versículo 6 ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão alguns dias da minha vida, principalmente aos domingos, amém? Amém? Teve uns améns aí. Peça perdão para Deus. Brincadeira. Mas olha o que diz aí, é porque eu falei muito rápido, né? Pegadinha, né? Mas diz aí, sei que a bondade e a misericórdia do Senhor, sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Todos os dias, significa nos dias difíceis, significa nos dias de trevas, significa nos dias assim, mais assim, de perdas.
Todos os dias a bondade do Senhor acompanha aqueles que o temem, aqueles que estão diante da casa do Senhor. Por isso que ele está dizendo, e eu vou voltar à casa do Senhor enquanto eu viver. Nada me tira da presença de Deus. Dias difíceis não me tiram, porque eu tenho um discipulado firme com o Senhor Jesus. Eu sou ancorado pela palavra, eu tenho um relacionamento com Deus, e por isso eu obedeço. E quando eu obedeço, eu sei com quem eu posso contar. Aleluia! Então, discipulado, queridos, é disposição para desafios. Os seus músculos, eles podem ser exigidos por Deus, para que eles não atrofiem. Músculos não exigidos ficam atrofiados. E a boa notícia para você é que 1 Coríntios 10, 13, diz que o Senhor não vai te dar a prova maior do que você possa sustentar. Mas Ele vai te dar, está vendo? Ele não vai dar a prova maior, mas alguma prova Ele vai te dar. Por quê? Porque discipulado é isso. Discipulado é quando você diz assim, Senhor, eu quero crescer. Senhor, eu quero desenvolver a minha fé. Senhor, eu quero ser mais parecido com o Senhor. Senhor, eu quero aprender a te obedecer. E Jesus vai falar, quer me obedecer? Então agora eu vou te esticar, agora eu vou te desafiar. É isso que acontece. E Jesus fez isso. Jesus fez isso muitas vezes com os seus discípulos. Jesus fez isso com eles. Antes de Jesus fazer isso com eles, Deus fazia isso com homens de Deus na história das Escrituras. Você vê como que Davi, ele não escolheu aquela batalha. Aquela batalha foi de Deus para a vida dele. Mas você vê como que Davi não enxergava aquela batalha como um problema. Ele enxergava aquela batalha como um desafio. Se você enxerga a batalha como problema, não batalhas que você, irmão, possa ter causado, mas batalhas que talvez Deus permita vir sobre a sua vida. Se tem uma batalha na sua vida que Deus permitiu, se tem uma prova que você está passando, que você tem convicção e paz em Deus, que é algo que Deus está permitindo, você pode ficar em paz, pode ficar tranquilo. Enxerga essa batalha como desafio. Davi não enxergava Golias como um problema. Golias, na verdade, era um desafio de Deus para proteger o seu povo e promover Davi a rei. Davi não enxergava aquilo. Sabe por que eu sei? Porque ele perguntava. Ele chegava para os irmãos dele, ele chegava para os amigos dos irmãos dele lá no exército de Israel e perguntava, esse cara aí está desafiando o exército de Deus, mas o que vai ganhar quem vencê-lo? E aí eles respondiam para ele, vai ganhar metade do reino e a filha do rei. Aí ele, então não é um problema de Deus para mim. Na verdade, é um desafio de Deus para me esticar, para me fazer melhor, para me fazer alguém mais poderoso, alguém mais influente, mais usado por Deus. E a minha pergunta para você é essa, como que você enxerga as batalhas? As batalhas são problemas ou desafios para você? Os inimigos permitidos por Deus são como pesos ou são oportunidades? Porque discipulado, ou ser discípulo, é ser desafiado. É ser desafiado. Então para Saul e para o exército de Saul, para Saul e para o exército de Saul, Golias era um grande problema. Para Saul e o exército de Saul, Golias era um grande problema, mas para Davi, Golias era apenas um desafio de Deus para torná-lo rei. E, queridos, existem desafios na fé. Os desafios na fé que Deus permite você ter, que vieram contra a sua vida, assim, entre aspas, na verdade eles têm uma aparência de vir contra, mas eles podem tornar-se a seu favor. Eles parecem que vieram para tornar você pior, mas eu quero dizer que esses desafios são para tornar você maior em Deus, são para aumentar o seu nível de autoridade, são para aumentar o seu nível de unção, são para que você tenha mais revelação de Deus, mais influência, mais autoridade, mais relacionamento com Deus, e quem sabe até para prosperar a sua vida financeiramente. Foi isso que aconteceu com Davi, amém? Portanto, os desafios de Deus vêm para nos discipular, porque ser discípulo de Jesus é aceitar desafios, por favor. Cuidado com a cultura onde os desafios são endemonizados. Cuidado, porque um discipulado que não te desafia, não te promove. Um discipulado que não te desafia, não te transforma. Um discipulado que não te desafia pode até não ser completamente bíblico, porque um discipulado bíblico nos desafia dia após dia, amém? E líderes são chamados por Deus para nos desafiar.
Líderes são usados por Deus para nos esticar. Como eu já fui esticado e desafiado pela vida do pastor Clemente, como eu já fui desafiado, esticado pela vida de outros pastores, homens de Deus, mentores, pessoas que eu chego pensando em dar um passo, o cara fala, não, é muito pequeno, dá 4 passos, eu falo, meu Deus, como eu vou fazer isso? Porque discipulado é você desafiar as pessoas a estarem mais próximas de Deus, e estar mais próximo de Deus geralmente vai nos desafiar a ter um novo nível de fé. Sabe, querido, você acha que não, mas Jesus, eu estava falando agora há 1 minuto atrás, Jesus, ele desafiou demais os discípulos. Eu poderia te contar umas 10 histórias, mas em Lucas 10 tem uma história incrível, como Jesus desafia os discípulos dele. Gente, ali era provavelmente 1 ano e meio de ministério de Jesus. Ele treinou os caras, ele andou com os caras 1 ano e meio, e agora ele tinha 70, ele tinha os 12, que eram os discípulos. Na verdade Jesus tinha 3 níveis, ele tinha os 3, que eram os discípulos íntimos, principais, Pedro, Tiago e João, é o Rafruta de Jesus, é um princípio judeu que em Israel os grandes mestres sempre trabalham com 3 pessoas, né? Eles têm um foco maior em 3, depois eles têm um foco razoável em 12, né? Que Jesus agora tinha 3, tinha mais 9, 12, mas ele tinha os 70. Em Lucas 10, Jesus pega e chama os 70 discípulos, reúne no auditório da Light daquela época, e ele fala assim, preciosos 70 discípulos, estava só num pedaço assim, né, 70 discípulos, preciosos 70 discípulos, hoje eu tenho uma missão maravilhosa para vocês, Lucas 10, olha que interessante, hoje eu tenho uma missão maravilhosa para vocês, e Jesus envia os 70, hoje vocês vão pregar nas cidades vizinhas, aí eles, aleluia, amém, uns já começaram, olá, baixei, aleluia, aí tem uns outros que falaram, lá vem ele, né? Cada um reage de um jeito, mas Jesus está desafiando eles. Aí vai escutando, no primeiro momento eles estavam, a maioria estava empolgado, uau, Jesus, tal, aí agora Jesus vira para eles e fala assim, primeira coisa gente, que eu quero falar, vocês vão em várias cidades, vocês 2 vão nessa, 2 nessa, 2 naquela, 2, primeira coisa que eu quero falar para vocês, eu não vou. Aí já começou meia dúzia a murmurar, que cara doido, velho. Vai enviar a gente, aí ele falou assim, então presta atenção, eu não vou, porque a Bíblia diz que Jesus falou para eles assim, pode ir nessas cidades, vai na frente, se der eu vou. Jesus quem disse, Lucas 10, está errado o texto? Vocês podem, se conseguir, pode colocar rapidinho aí, tá? Mais ou menos, que eu vou resumir essa história. Aí depois Jesus fala assim, então primeiro, vai sozinho. Depois Jesus dá uma palavra de ânimo, eles começaram a ficar meio preocupados, desanimados, murmurando. Aí Jesus fala, gente, presta atenção, eu tenho uma palavra de ânimo para vocês, de encorajamento. Versículo 3 de Lucas 10, olha a palavra de Jesus para eles. Vão, agora vocês podem ir, e eu estou enviando vocês, como cordeirinhos no meio de lobos. Estão sendo desafiados ou não por Jesus? Sim ou não? Sabe o que Jesus está fazendo com eles? Discipulado. Porque discipulado sem desafio não nos transforma. Então Jesus está esticando os caras, está falando, pode ir lá. Aí eles, uau, vamos embora então. Aí tinha uma meia dúzia meio desconfiado, tinha os Tomé, os mineiros. Aí de repente, eles estão andando. Aí, peraí gente, vão mesmo. Mas presta atenção, esqueci de falar uma coisa, quero encorajar vocês. Vocês estão indo como cordeiros, mas no meio de lobos. Tchau. Jesus, gente, está aí? Aí ele continua, ele fala, peraí, volta todo mundo. Aí eles voltam, pois não, Jesus. Aqui, vocês estão muito pesados, vem cá, pode deixar a mochila aqui, deixa a mochila. Aí os caras, que isso Jesus, sem mochila? Deixa a mochila. Jesus que falou, deixa a mochila. Depois Jesus falou assim com eles, peraí mais um pouquinho, deixa as roupas reservas. Que isso Jesus? Aí depois ele falou assim, peraí mais um pouco, essa jornada é uma jornada totalmente de fé, deixem a carteira. Eu acho que nessa hora Mateus enlouqueceu. Porque Mateus tinha dinheiro demais, gente. É sério, ele tinha acumulado recursos, ele foi um alto funcionário lá, E Lucas também era muito próspero, era médico, naquela época médico era raríssimo, ele ganhava muito dinheiro, uma consultinha era R$1.000. Aí tinha Judas também, que todo o dinheiro roubado da tesouraria do ministério estava na carteira. Mas Jesus falou, não levem carteira, não levem mala, não levem mochila, não levem roupa, vai sozinho, vai assim ó, vai. Opa, tem um aí ó, eu vi que a carteira está aí, dá a carteira, vai ficar aqui. Estão gostando ou não?
Quem continuaria com 70 aí? Não precisa responder. Eu estou perguntando para você, porque eu estou falando sobre discipulado. Então, ele está dizendo para os caras, cara, vai. Aí Jesus fala, a última coisa, agora é a última, eu prometo. Agora Jesus fala assim, presta atenção. As cidades que não ouvirem vocês vão entrar nas cidades. As que receberem vocês, vai fundo, prega o evangelho, abraça, ora, cura os enfermos, faz tudo. Mas as cidades que não receberem vocês, que rejeitarem vocês levantem as mãos no lugar mais público possível e comecem a amaldiçoar a cidade. Tá bom. É o desafio de Jesus. Discipulado é desafio. Agora a boa notícia é que está no versículo 17. Eles vão, vai meia dúzia emburradinho, porque discipulado é assim. Num primeiro momento a gente assusta. Que isso? Hoje foi forte. Meu Deus, fui esticado. Meu Deus, fui exortado. Meu Deus do céu. Tomei uma exortação que eu fiquei até encolhido. Discipulado é assim, mas olha o que acontece no versículo 17, para a glória de Jesus. Eles vão, eles ministram em várias cidades. Agora, eles foram meio esquisitos e tal, mas agora, eles estão sendo discipulados por Jesus. Eles estão sendo esticados por Jesus. Jesus está desafiando eles. E agora, depois do desafio, eles voltam, os 70, olha como que eles voltam. Primeiro, nenhum deixou de voltar, todos foram. E a Bíblia diz que os 72 voltaram alegres, voltaram cheios de alegria, aleluia. E eles disseram, Senhor, nós estamos empolgados, valeu a pena deixar a carteira para trás, a mochila, a roupa, valeu a pena a gente se revestir de coragem. Deus, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos esticou, muito obrigado porque você me desafiou. Eu não estava entendendo naquele dia, mas agora eu entendo que tudo foi para a glória de Deus. Eu estou alegre, olha só, aleluia, olha. Louvado seja Deus, olha o que ele diz, eu estou alegre, eles dizem, eles estavam alegres, Jesus, nós estamos alegres. Aí eles começaram a contar para Jesus como Jesus não soubesse nada. Olha que legal, Jesus, você não acredita, o endemoniado manifestou. Eu fiz assim, ó, sai em nome de Jesus, saiu. Aí do outro lado chegou um com a muleta, eu orei, aí ele jogou a muleta e saiu pulando, aleluia. E eles estavam tudo empolgado, eles estavam tudo doido para a glória de Jesus. Sabe por quê? Num discipulado bíblico nós somos desafiados. Num discipulado bíblico você tem que ser desafiado. E quanto mais você é desafiado, mais você vai experimentar as maravilhas de Deus. Quanto mais desafiado, num primeiro momento pode ser difícil, mas lá na frente a recompensa vem, uma alegria maravilhosa toma conta de você. No discipulado bíblico, olha que interessante. Aí Jesus vai falar para ele, olha, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará danos. Gente, presta atenção, eles voltam com uma experiência extraordinária. Eles saem com frio na barriga, mas eles voltam cheios de autoridade no nome de Jesus. Porque o que traz autoridade para um discípulo, além de aprender a obedecer, é aceitar desafios. Quanto mais você aceita desafios, mais Deus te dá autoridade. Quanto menos aceita o desafio, menos autoridade, ou ela fica no mesmo nível. O que traz autoridade para você, o que traz um nível de alegria inexplicável. Por isso que assim, as pessoas que mais se envolvem no final são as mais alegres. Não dá para explicar, porque a matemática do reino de Deus é uma matemática muito assim, sabe, quanto mais você entrega, mais você recebe. É diferente. Meu irmão, aceite ser esticado. Se você quiser ser bem discipulado, aceite ser esticado. Discipulado, querido, por favor, entenda, eu falo isso com muito carinho, mas discipulado não é sempre confortável. Se você quer um discipulado confortável, procure um coach. Mesmo assim, se for um coach bem crente, ele vai mexer com você. Mas se você quiser um discipulado bíblico, você procura um discípulo bíblico. E ele vai te desafiar. Ele vai te esticar. Amém? Então, primeiro, eu estou falando sobre ser discípulo. Primeiro, ser discípulo é obedecer. É aprender a obedecer. Segundo, ser discípulo é ser discípulo é ser discípulo é ser desafiado. Amém? E terceiro e último eu quero dizer para você, preste atenção.
Você viu no texto que quem faz discípulo, e eu não estou falando sobre fazer discípulo, mas ser discípulo. Mas quem faz discípulo é outro discípulo. Amém ou não? Portanto, ser discípulo é ser tocável. Eu vou mudar essa palavra agora, é ser moldável. Pessoas rígidas são mais difíceis de ser moldadas. Pessoas orgulhosas não veem o outro, não veem que outra pessoa podem agregar. Pessoas religiosas, o que é o religioso? É muito focado na forma. Então quando ele vem com uma nova forma, ele estranha, porque ele vive aquela forma há 10 anos. O religioso não é só o cara que tem aquela capa, que tem hipocrisia e tal, isso é terrível. Mas o religioso também é aquele que não aceita ser transformado na forma de fazer o certo. Parece que não, mas isso é uma religiosidade. Porque não é a forma de fazer o certo que necessariamente importa, mas é fazer o certo que importa. E tem coisas que fazer o certo você pode fazer de várias formas. Então eu sou da época que quando eu cresci, meu pai era pastor de uma igreja muito tradicional. Então se discutia com toda a igreja se poderia ter uma bateria ou não. Porque nós estamos falando de uma forma de fazer o certo. A forma de fazer o certo não é tão importante quanto o certo a ser feito. Então, ser discípulo é ser moldável. O que é isso? É ser moldável por Deus através de outro discípulo de Jesus. Então, a proposta é que se você e eu queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos deixar-se ser transformados por Deus através de alguém que Deus usa. Deus usa pessoas, meu irmão, para te corrigir, para te encorajar. Deus usa pessoas para te ensinar. Deus usa pessoas para moldar você, para mexer com áreas da sua vida estranhas. Deus usa pessoas. E Deus vai usar você também com outras pessoas, amém? Não é esse o foco hoje. Eu quero falar futuramente sobre fazer discípulos. Mas hoje é ser discípulo. Mas por que Deus usa pessoas para me corrigir, exortar? Ele não pode fazer. Não, Deus usa pessoas porque Ele te ama, meu irmão. Sabe o que acontece? É fácil você ouvir a voz de Deus e obedecer. Difícil é quando Deus usa uma pessoa para ser a voz de Deus na sua vida. É fácil, não é possível que eu vou ouvir Deus falar e vou falar, quem que é você? Mas quando Deus usa uma outra pessoa, a nossa porção de humildade, de ensinabilidade, de vulnerabilidade, de um coração moldável, de uma vida moldável, ela nos desafia. Então Deus ama usar pessoas. Discipulado, meu irmão, é proteção. É claro que não é super proteção, porque super proteção é desproteção. Discipulado é você ter de alguma forma pais que te protegem, mas que não super protegem. Um pai super protetor, na verdade ele está tirando dos filhos a capacidade de lutar. Ele está tirando dos filhos a capacidade de ser desafiado. Ele está tirando dos filhos a capacidade de sofrer para crescer. E por algumas vezes eu arrumava brigas na rua, e o meu pai me defendeu. E ele ia lá, e ele não era partidário, mas ele dava um jeito de acalmar a situação. Depois fazia um telefonema para o pai do outro maluco. Ele falou, eu sou pai do maluco aqui, que estava rolando no chão com seu filho, mas seu filho também está maluco, está rolando no chão com o meu. E aí, beleza. Mas eu lembro que quando chegou com 12, 13, 14 anos, meu pai parou de entrar nas minhas brigas. E algumas vezes eu ouvi da boca do meu pai, eu todo ralado por alguma briga no colégio, e eu vi da mão, eu não pareço, mas eu era razoavelmente bom nisso. Aí, estou brincando. Mentira, eu era péssimo nisso, gente. Só que eu tinha uma coisa boa, né? Então assim, você sabe, né? Eu chegava e falava, vou te arrebentar, menino. Aí ele ficava com medo do meu grito e dava uma segurada. Então eu já enfrentei muitos Golias, meu irmão, só com grito. Mas voltando à história, aí quando eu tinha 13, 14 anos, eu comecei a perceber que o meu pai parou de me proteger, porque agora seria uma super proteção. Agora o meu pai estava esperando que eu aprendesse com a dor.
Agora meu pai estava esperando que eu mesmo me defendesse. Agora meu pai esperava, e talvez doía no coração dele, mas que eu ralasse os joelhos, ralasse as mãos, os braços, tomasse um soco na cara, mas saísse de lá um filho melhor. Quantos estão entendendo? Discipulado, ser discípulo é aceitar ser moldado. Ser discípulo é você e eu sermos pessoas moldáveis. Então, querido, nós estamos num negócio chamado Evangelho, e dentro do Evangelho tem um negócio lindo, maravilhoso, que é transformar pessoas. Rick Warren disse que a melhor propaganda do Evangelho, o melhor marketing de Cristo, a melhor propaganda do Evangelho é pessoas transformadas. Nós somos agentes de Deus para transformar a vida de outras pessoas. Mas nós somos também pessoas transformadas por agentes de Deus. Quantos estão entendendo? Então, o nosso chamado é transformar pessoas, sim. Nós transformamos pessoas comuns em pessoas poderosas em Deus. Nós transformamos pessoas que têm várias falhas, problemas no caráter, mas através da palavra de Deus, do discipulado, do ensino, essas pessoas vão sendo transformadas por Deus, elas vão sendo mudadas pela palavra, pelo poder do Espírito, pela exortação, pelo ensino, pela orientação, e elas vão se tornando pessoas poderosas, com caráter íntegro, libadas, aleluia. Mas nós também precisamos lembrar que nós somos essas pessoas que alguém está tentando transformar. Em outras palavras, Deus ama filhos corrigíveis. Deus ama filhos corrigíveis. E querido, por favor, eu falo isso com muito amor aqui, de verdade, Deus conhece meu coração, mas preste atenção, correção, assim, correção não é rejeição. Toda vez que você for corrigido, não todos, mas a maioria de nós, toda vez que você é corrigido, vem um espírito de rejeição tentar mostrar para você que você está sendo reprovado e rejeitado. Mas correção não é rejeição. Correção é transformação. Correção é aceitação. Não é rejeição. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente acha isso, e isso é um problema, porque a gente começa a não ser discípulos moldáveis. Não ser discípulos moldáveis. Sabe, então, Deus usa pessoas mais maduras, Deus usa líderes, Deus usa pessoas que têm alguma experiência em determinadas áreas, para nos orientar, para nos dar direção, para nos dar um alerta importante, para às vezes nos dar um conselho, ou às vezes claramente nos dar um certo chacoalhão. Deus é assim, amém? Apertou um pouco, né? Sabe, os especialistas eles disseram, como diminuir a criminalidade numa região? E eu termino com isso, com essa história. Como diminuir a criminalidade numa região? Essa pesquisa já foi feita em algumas grandes cidades, mas teve uma cidade dos Estados Unidos, que essa pesquisa foi feita por muito tempo, por 3 anos. Como diminuir as coisas erradas, as coisas proibidas? E eles fizeram a pesquisa e eles descobriram 3 coisas principais. E isso ajudou muito a área de segurança pública nessa região. Mas a primeira coisa, para se tirar as trevas, eu estou mudando a terminologia aqui, para tirar as trevas de uma determinada região, para diminuir as coisas erradas e proibidas na região. Vamos lá, primeira coisa, que diminui a criminalidade, obviamente. Primeira coisa, a região precisa ser poderosamente iluminada. Não podem ter becos, ruas, cantos, lugares sem luz. Quando o setor público vinha e iluminava a região, quando muito mais luzes eram colocadas em áreas que estavam sob trevas, as trevas agora, as coisas ruins, a criminalidade sumia de lá, amém? É assim na nossa vida, quando nós colocamos a luz todas as áreas da nossa vida, e não ficamos guardando pequenas áreas sobre as trevas. Quando você tem um coração exposto a alguém, quando você pratica o princípio bíblico do confessar para ser curado, quando necessário for, confesse.
a cura vem pela confissão, e a palavra de Deus sabe disso, mas os cientistas estão dizendo que assim também funciona na vida geográfica, física, na vida nossa aqui como sociedade. Eles estão falando, olha, se tem uma região que precisa mudar os índices de criminalidade, nós precisamos iluminar os lugares que têm trevas. Sabe o que significa isso? Nós precisamos colocar luz sobre todas as áreas da nossa vida, principalmente áreas que estão ainda sobre as trevas. Quando você coloca luz nessas áreas, Deus começa a transformá-la poderosamente. Segunda coisa que eles descobriram, é necessário uma boa limpeza na região, fechando brechas para a criminalidade no aspecto da limpeza. Por quê? Porque eles descobriram, quando você tira o lixo, os ratos e as baratas saem. Então não adianta tirar os ratos e as baratas e deixar o lixo. Tem que descobrir as brechas, os buracos, as lixeiras que estão infectadas, tem que descobrir os esgotos. Então, eles começaram a fazer uma limpeza mais profunda, eles começaram a descobrir onde estavam os lixos, por que muito rato, por que muita barata, por que está essa sujeira? Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Na vida espiritual, ninguém consegue limpar a si mesmo. Você precisa do sangue de Jesus sobre a sua vida. E às vezes você vai precisar que alguém aponte você para o sangue de Jesus. Portanto, não adianta você querer ser curado por si mesmo, com técnicas humanistas, com comportamentos treinados, com um monte de coisa. Isso pode ajudar, mas isso não vai libertar. O que liberta a nossa vida é limpar o lixo, tire o lixo dela. E por último, eles descobriram que tem que pintar as paredes, tem que podar as árvores e colocar vidraças aonde elas estão quebradas, trocar vidros. Os cientistas afirmam que trocar as vidradas quebradas rapidamente e pintar rapidamente os lugares que estão danificados ou pichados, e cortar bem as árvores, evitam muito a atração de criminosos, vândalos, pichadores, etc., sobre o lugar. Por quê? Porque é importante a excelência nos detalhes. É importante a tempestividade em resolver problemas. Meu irmão, não deixe para amanhã o que você precisa confessar hoje. Não deixe para amanhã o que você precisa da palavra de Deus hoje. Não deixe o arrependimento de hoje para amanhã. Hoje é o dia de arrependimento. Discipulado é você ser moldável. Ser discípulo é ser moldável. Ser discípulo é deixar ser moldado. Sabe, ser moldado em todas as áreas da nossa vida. Amém? Aleluia. Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu quero